Vamos lá que está na hora. Quero tocar uma música para você. Muito bem, esta é a música, essa é o disco chamado Ventura Boulevard. O nome desta música é Three of a Kind. O disco chama Ventura Boulevard, né? De um cara chamado Dan Sistos. Tem, como eu sempre digo, tem no Spotify, mas deve ter nas outras plataformas também, no Deezer, na Apple Music, você vai achar. Esse é um disco de jazz, naquela tentativa que eu ainda tenho de convencer você de que você vai ser um melhor hermeneuta, um melhor intérprete da Bíblia se você ouvir jazz. É o que eu acho. É o que eu acho. Não tem como provar isso, porque não existem estudos sobre esse assunto, né? Mas é o que eu acho, tá certo? Então, de novo, Ventura Boulevard é o nome do disco e Dan Sistos é o nome do guitarrista que gravou esse disco, ok? Este é o Marson 154, que tem por sobrenome Como Ensinar a Bíblia. E aí tá, ok, eu sei que eu ainda não comecei a ensinar você a ensinar a Bíblia, tá certo? A gente vai fazer de um outro jeito, mas eu lembrando o que nós estamos fazendo, que é dar um giro na Bíblia toda antes de começar, porque eu achei que se a gente fosse direto no texto, eu começasse a jogar um monte de coisas na sua cabeça e acabar te confundindo. Então eu preferi dar uma volta relativamente longa para poder localizar você nas situações, nos grandes pedaços. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre os profetas, então nós falando sobre os grandes pedaços. E na verdade falta pouco para isso, né? Porque a gente está fazendo os profetas hoje. Com os profetas a gente encerra o Antigo Testamento, a Bíblia judaica, e na outra semana é que a gente vai fazer o resto das cartas do Novo Testamento. Com isso, aí a gente já está habilitado a voltar do nosso voo panorâmico, começar de novo e ir fazendo as aulas, mas aí já no esquema mesmo de eu ensinando você, eu te dando várias dicas de como você pode dar uma aula sobre um determinado assunto, ok? Você já deve ter visto por aí andando meus dois cachorros, né? Tem uma pretinha menorzinha que chama Moca. E tem o Boris, que ele parece uma mortadelona com perna, assim, entendeu? O bicho é robusto, né? E há um motivo pelo qual eu não prendo eles durante a gravação. Porque você tá eu tô convidando você para entrar na minha casa, entendeu? Aqui é um quarto que eu e minha esposa usamos como escritório. Então, assim, se você vier na minha casa, você vai ver os meus cachorros, né? Então, se você estiver gravando na minha casa, você também vai ver meus cachorros, entendeu?
Tá certo? E assim, eles são bem educadinhos, né? Eles não atrapalham tanto assim, tá certo? Porque é pra gente fazer uma coisa próxima, tá? Então é como ensinar a Bíblia, é o que nós vamos fazer. E acredite, a volta que nós estamos dando vai ser muito, muito proveitosa para você. Nós temos o patrocínio da Trama, ok? De novo, assim, a gente vai falar bastante sobre isso, mas antes de fazer um grande lançamento disso tudo, eu já estou fazendo aqui, eu já estou dizendo aqui do patrocínio que a Trama tem feito para bancar isso aqui. Eu não sei se existiria o Marson 54 sem esse patrocínio, tá certo? Se você quiser me achar no Facebook, Marson Guedes, só tem um, lá eu faço mais textos, normalmente é textos, tá certo? Agora com o 54 também tem o link quando sai, o link daqui quando sai, né? No Instagram é @MarsonGuedes, sempre tudo junto. Lá eu trabalho mais com fotografia e tentando colocar umas legendas bacanas lá, tá bom? Vai lá ver, cara, vai lá ver. E se você quiser conversar comigo, você pode mandar um e-mail para marsonguedes@gmail.com, tá certo? Então é tudo Marson Guedes, tudo junto, tá certo? Não tem como errar. Já tinha falado isso no episódio passado, vou falar nesse episódio de novo, que nós estamos providenciando, eu estou providenciando junto com um pessoal técnico aí para começar um podcast, que vai ser o áudio dos vídeos que a gente tiver, né? Por quê? Porque a ideia é que se quem não gosta de ficar assistindo vídeo ou não tem tempo de ficar parado e ficar olhando o vídeo, pode ter tempo dentro do carro, pode ter tempo dentro do ônibus. Então, e vai estar aberto em para todos os agregadores, né? O agregador do Google, o agregador da Apple ou qualquer outro agregador que vai estar disponível, tá certo? E hoje eu creio que na cabeça de muita gente é um episódio esperado, que é sobre os profetas, tá certo? E eu espero que você fique chocado ao fim da aula. Porque eu fiquei, enquanto lia, enquanto aprendia, infelizmente, sozinho. Você que já está aqui há algum tempo, já assistiu uns 2 ou 3 episódios, já sentiu que eu tenho uma mágoa assim, né? De ter que descobrir, de que muitas coisas eu descobri sozinho. Eu tive que ir sozinho quando eu, na verdade, deveria ter tido alguém que me ensinasse muitas dessas coisas e que eu tivesse que descobrir só uma outra coisa, mas eu tive que descobrir muita coisa sozinho. Essa é a minha história, né? Então assim, eu tenho sim uma certa mágoa a respeito disso, nada que me atrapalhe nem que me envenene, mas eu posso dizer que eu tenho sim essa mágoa com a igreja. Primeira coisa que eu queria falar para você a respeito dos profetas é que os profetas são de longe os caras mais malucos da Bíblia. Eles são malucos, cara. Então eu vou para os extremos, né, para caricaturar, porque isso costuma ser mais fácil, né? Mas sabe 2 caras que tem um texto muito doido. O texto é doido, o texto é amalucado, né? O tipo de visão que eles têm é um negócio assim que você lê, você fala assim, gente, eu não estou entendendo nada, cara, né? São dos profetas são Ezequiel e Zacarias, né? Zacarias é da onde a gente tem
a previsão de que Jesus receberia uma lança no lado do corpo, né, que seria traspassado, né? Mas se você ler outras coisas dele, são várias visões curtas que, se você tomar no conjunto, você fala assim: meu, que coisa maluca. Dá uma olhada nisso, lê 2 capítulos de Zacarias e você vai entender o que eu estou falando. Mas tem também o capítulo que fala sobre a purificação de Josué, e esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. A gente usa pouco, devia usar mais. Então a gente pode estudar, quando chegar em Zacarias a gente estuda. E o outro maluco é Ezequiel, né? Então, sim, veja, agora sim que eu tenho que me ver com os meus post-it aqui. Tá aqui. Então, eu quero só ler um negócio para você entender a maluquice disso aqui. Capítulo 1. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Onde que você vê seres viventes meio diferentes? Você no Apocalipse, né? Na aparência tinham forma de homem, vai vendo. Mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, tem asa. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Não pense que acabou, né? Quanto à aparência de seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram seus rostos. Tenta desenhar isso. Eu estou no capítulo 1, tá? É fácil de você achar Ezequiel capítulo 1. E tenta só de curiosidade, tenta desenhar o que está escrito aqui, né? Vai ser divertido. Pena que eu não vou estar lá para ver, né? Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam uma de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cara, não tem espaço para tanta asa, cara, né? Mas está aqui. Cada um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. E continua, viu? Não pense que parou, não, né? Essa visão. Se você não fosse meu amigo, eu não ia falar nada, entendeu? Porque para as pessoas não entenderem mal. Mas como a gente já é amigo, então eu vou falar e você entenda, porque é uma piada, cara. Não leva isso muito a sério, né? E a gente não faz teologia com piada, né? A teologia a gente faz com Bíblia. E assim, eu acho que os textos de Zacarias, as visões de Zacarias são metanfetamina. Ele tomou metanfetamina e foi escrever.
entendeu? E aí ele teve uns delírios lá e tal. E eu acho que essa descrição que eu acabei de ler, ela foi escrita por Ezequiel quando ele tomou um ácido, cara. Não é possível, cara. Como é que o cara consegue imaginar um negócio desse, né? E agora que eu li esse pedaço, você está explicado porque você nunca ouviu um sermão em Ezequiel 1. Né? O sermão sobre Ezequiel, a gente vai lá para outros trechos. Trecho no final que fala sobre o templo e tal, né? Mas não esse. Então, eles são uns caras muito doidos, cara, muito doidos mesmo, né? Nem todos, agora os outros não têm essas características, né? Eu acho que é mais Ezequiel e Zacarias. Bom, desculpa chatear você, mas profecia não é predição, sabia? Não é. Quando fala assim, ele é profeta, não quer dizer que ele sabe o futuro. Então, dentro da igreja, quando alguém fala que é profeta ou é identificado como profeta e faz uma fila de gente querendo tomar a bênção e fala assim, eu tô doente, eu vou sarar, eu tô quase perdendo a casa, eu vou conseguir recuperar. Se a pessoa falar assim, eis que o Senhor me disse e blá 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 blá, você vai conseguir, você não vai conseguir, e tal, você deixa as pessoas chamarem essa pessoa de profeta, mas profeta não é isso. Profeta não é predição. O profeta às vezes faz predição, ok? Isso é verdade, né? Então, por exemplo, a gente sabe que Isaías é um profeta que tem muitas passagens messiânicas, mas ele faz previsões. E às vezes de um prazo mais curto, como acontece com Jeremias, né? Ele fica sabendo poucos anos antes de Jerusalém cair na mão da Babilônia, ele fica sabendo e ele fala. Então tem uma previsão que é cumprida durante o período de vida dele, mas não é a tônica. A tônica, quando tem previsão, é assim: para que meu povo saiba que eu mando muito e que eu sou o cara que vou salvar vocês, então no ano não sei o que, tal, vai acontecer tal coisa, né? E isso acontece, não é toda hora também. Tá certo? Então, assim, o que o profeta é? O profeta é uma boca para Deus. Para falar aqui para nós, Deus não vem falar para nós, Deus usa os profetas. Então, você não vai encontrar predições do tipo, o João vai conseguir um emprego, a Maria vai conseguir passar no vestibular, entendeu? Né? E pessoas que são tratadas assim como profetas, porque elas ficam falando coisas, a chance maior é que elas estejam inventando coisas, que aquilo não seja palavra de conhecimento vinda de Deus, vem de dentro da própria pessoa, né? Então, muito cuidado com isso, eu sugiro. Tá? A profecia é um chamado de volta para o povo voltar para Deus, ok? Então, quando que o ofício de profeta ele é necessário? Ele é necessário quando o povo já se desviou de Deus, Deus já viu, Deus esperou para ver se ia
melhorar, não ia. É meio como a gente faz com filho. Eu não tenho filho, mas eu imagino que isso acontece, né? É meio que faz como filho. Você está entrando numa roubada ali, vamos ver, esperar um pouquinho, mas se passar desta linha, aí eu vou intervir. Então a primeira intervenção de Deus são os profetas. E os profetas vão lá para o povo, falar para o povo, em nome de Deus, dizendo: galera, o que vocês estão fazendo está tudo errado. Vocês esqueceram do Deus do Egito, que disse não sei o que, vamos voltar. Essa é sempre a tônica do profeta. O que faz com que o ofício profético, compreendido dessa maneira, seja necessariamente uma função de conflito e de confronto, tá certo? Conflito do profeta, que tem um conflito com o povo e tem um conflito interno, né? Porque e poucos profetas foram ouvidos. Poucas vezes o povo voltou para Deus por causa dos profetas. Mas então, se o cara for depender de sucesso, né, do tipo ele fala e o povo volta, e pode esquecer. Então ele tem que conviver necessariamente com uma larga porção de ineficácia no seu ministério. Tá certo? Então ele tem conflitos com o povo, ele tem conflitos internos. Do tipo, que desgraça foi essa que eu resolvi ser profeta? Que desgraça foi essa que Deus resolveu me escolher para ser profeta? Né? A maioria deles tem isso. Quanto mais parece assim que parece que existe uma regra. Quanto mais longo é o ministério do cara, pior ele fica no fim da sua vida. Jeremias é um exemplo disso, 40 anos de ministério, tá certo? Né? Ok? E eu queria dizer que uma coisa assim, eu ia falar maluca, mas é uma coisa surpreendente quando você vai ler os profetas, que você começa a encontrar um monte de passagens que trata sobre justiça social. Então, tem algumas passagens cujo sentido principal é: aonde estão, ou o que vocês estão fazendo pelos órfãos, pelas viúvas e pelos estrangeiros, que eram os três que simbolizavam a parte mais fraca da sociedade, né? O órfão não tem quem cuide dele, né? A viúva pode não ter também, porque a mulher não tinha pouquíssimos direitos naquela época. E o estrangeiro, a maioria das leis que protegia o israelita não protege o estrangeiro. Você entende, né? Então você imagina que você tem um egípcio no meio do povo judeu, e os caras que falam assim: 100 anos atrás vocês escravizaram a gente, hein? Pronto, os caras vão ser linchados, né? Percebe? Então os órfãos, a viúva e o estrangeiro fazem parte eles simbolizam e são a parte mais mais frágil da sociedade, o que implica que os profetas falam muito sobre justiça social. Não é interessante? Né? Então eles perguntam sobre isso, e aí a pergunta vai rodando e começa a perguntar assim: o que vocês como que os juízes estão tratando as causas?
Eles estão dando apoio pro pobre que tem razão, ou eles estão dando a razão pro rico que é rico e suborna? Né? O que é igualzinho ao que acontece aqui no Brasil, que é igualzinho com o que talvez já tenha até acontecido com vocês. Como que os ricos estão tratando dos pobres? Né? Eles estão oprimindo, ou eles estão cuidando, ou eles estão dando oportunidade? Tá certo? Que são questões absolutamente atuais. Não é? Então você percebe com o que eu estou dizendo quando eu falo que eu esperava que você ficasse meio chocado com os profetas? Porque os profetas não tratam principalmente sobre predição. Isso é apenas uma parte. E não é uma parte não é uma parte assim tão longa, né? Não ocupa um espaço tão longo dos escritos dos profetas, e essas profecias, elas são profecias, por exemplo, a respeito do Messias, a respeito daquele que viria, do renovo, do rebento de Jessé, que é Davi e tal. Você percebe? Não tem um caráter de que existe uma profecia para você, né? Que você vai encontrar uma profecia, e mesmo que for, a profecia tá lá na Bíblia, não tem seu nome aqui na Bíblia, como também não tem o meu nome, né? Então isso por um lado tira um pouco da sua segurança que você talvez sentisse em relação aos profetas, mas joga também um ar novo, né? de renovação para isso, porque faz com que você perceba que quem inventou a história de justiça social foram os profetas hebreus, foram os profetas de Israel, de Judá, ok? Então não foi ninguém da esquerda ou nenhum pensador que tratou sobre isso, né, nos últimos 200 anos. Não, quem inventou a busca pela justiça social, cuidar do pobre, cuidar da viúva, você entende? Essas coisas, justiça econômica. Por isso que lá quando eu falei sobre no episódio em que eu falei sobre o Pentateuco, eu falei sobre o jubileu, que era o perdão de todas as dívidas, a cada 50 anos. Que era uma maneira de você fazer justiça social e econômica em larga escala para a sociedade toda, né? E essa preocupação com o pobre é muito grande, né? E essa preocupação da honestidade do juiz é muito grande. E são as coisas do dia a dia. Então, quem inventou justiça, o clamor pela justiça social, foram os profetas hebreus, ok? Então, isso é uma coisa importante que muito importante que você saiba, né? E o que você precisa saber, vamos supor que você vai ler o livro sobre Oséias, ok? Então você vai ler o livro sobre Oséias. O que você precisa saber? Para quem ele está falando? Para caracterizar o profeta, né? Para quem ele está falando? Ele está falando para Judá ou está falando para Israel? Porque a maior parte do tempo passou-se com os reinos divididos, reino de Judá e reino de Israel, como a gente viu nos livros, no episódio de livros históricos, né? Então, para quem que ele está falando? Ele está falando para Judá? Então, por exemplo, Jeremias, que é o meu queridinho, você já deve estar percebendo, ele falou principalmente para Judá, embora haja alguns pedaços em que ele fala sobre outros países,
tá certo? Então, pode ser para Judá, pode ser para Israel, e há alguns que falam para Israel e para Judá, né? E alguns, inclusive, falam de outras nações, falam sobre o Egito, falam sobre Moab, falam sobre várias outras coisas. A situação histórica, então, por exemplo, a situação histórica de quando Israel foi levado cativo pela Síria é diferente de quando chega na queda de Jerusalém o grande. Retomemos, pois. O que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte, que a linguagem real, o que de fato a linguagem dos profetas é muito intensa. Muitas delas têm implicações sexuais, como por exemplo a camela no cio, como por exemplo a jumenta no cio, e normalmente a Israel é considerada uma mulher. Por quê? Porque Deus é considerado marido, assim como Israel é considerado a esposa. Então também a ideia de Deus como um noivo e a igreja como noiva, e que tem que ter uma pureza entre os dois, né? A pureza da parte de Deus está garantida, né? Então sobra para a gente. Ela é uma linguagem muito pesada, mas também quando ela vai falar sobre redenção, ela é igualmente exuberante. Tá certo? Então, deixe-se impactar pela linguagem e deixe-se impactar pela mudança de linguagem que acontece de uma hora para outra no texto, quando você for ler algumas das passagens. Então, eu queria terminar agora com vocês. Nem vai dar para a gente olhar todos os textos que eu separei, mas eu quero ler esse pedaço aqui, que é para mim ponto alto da mensagem de redenção, pela beleza do texto, pela grandeza do texto, pela exuberância do texto e pela própria mensagem, né? Eu vou ler com vocês o texto que fala sobre a nova aliança, sendo que quando isso aqui foi escrito a respeito da nova aliança, o que vigorava era a antiga aliança. A nova aliança só começa com Cristo. Então, é um texto que fala para frente, né? E é o texto, que, se eu não me engano, o texto mais longo do Antigo Testamento, que é citado no Novo Testamento, no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro em que necessariamente ele vai falar sobre as coisas que tem a ver dos ritos que o judaísmo sempre teve, atualizando-os para Cristo, né? E aí é interessante que tenha esse texto aqui em proeminência. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Tá certo? Israel e Judá, então, é uma unidade. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Então, ele está se referindo à falha do povo de Israel, como um todo, de cumprir a lei mosaica. Tá certo? Egito é lei mosaica. Tá certo?
Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Quero ler de novo um pedacinho no fim. O que é a aliança? Tá certo? Para a comunidade de Israel, para todo mundo. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Hoje, a gente não consegue agradar a Deus, nem quando a gente quer. A gente consegue agradar a Deus com o coração puro diante dele, com o coração contrito diante dele, mas não no sentido de você cumprir tudo aquilo que Deus espera de você. Isso a gente não consegue fazer. Cara, a gente não consegue obedecer faixa de pedestre. A gente vê pedestre na rua, chovendo, o cara não tem o guarda-chuva e a gente passa na frente dele no lugar que é prioridade dele. A gente não consegue fazer isso. A gente estaciona o carro no lugar de vaga de deficiente, falando que é só um minutinho e fica 3 horas. Você percebe? A gente tem essa dificuldade. Então, mas quando chegar o dia da nova aliança, a gente não precisará mais disso, porque nosso DNA será trocado. Aquele DNA que leva a gente a não conseguir as coisas, dá uma lida em Romanos 7 para você entender o que eu estou falando, né? Aquele DNA vai ser substituído. Por quê? Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Então vai acontecer uma mudança dentro da gente tão grande que aí sim que vai colocar a gente em condições de fazer as coisas de Deus, né? A ponto do que serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Você entende? É mais ou menos como você tirar todos os semáforos e todas as faixas de pedestre ou toda a sinalização de São Paulo. Com pessoas assim, não ia ter problema no trânsito. Hoje precisa, por quê? Porque as pessoas querem transgredir. Elas não só transgridem porque elas são folgadas e porque elas são altivas, mas é porque elas não conseguem não transgredir, né? Mas assim, então não vai precisar mais. Eu falo assim, pô, cara, não é assim que você trata a sua esposa, cara, não é assim que você trata seu filho. Você tem certeza que você vai ficar devendo dinheiro para outra coisa, entendeu? Essas dicas que a gente dá para os outros não vai ser mais necessário fazer, porque todos terão a lei de Deus escrita no coração. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Não dá para conhecer o Senhor no sentido no sentido que normalmente está usando nestas passagens, sem você ser como Ele. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando eu estava estudando essa passagem, eu fiquei pensando: o que é perdoar a maldade? Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O que é isso, cara? Será que perdoar a maldade é diferente de não lembrar dos pecados? Mas eu cheguei pela conclusão de que é a mesma coisa, né? Que perdoar ele faz um par com não me lembrarei. Perdoarei, não me lembrarei. E maldade
com pecados. Então são duas expressões que isso que é chamado de paralelismo, né? Se eu não me engano, quando eles são iguais, se chama de paralelismo sintético. Perdoarei a maldade, você já sabe o que é, mas ele ainda é reforçado por não me lembrarei mais dos seus pecados. Certo? Que é uma passagem maravilhosa. E é exatamente por causa disso, você não vai ter mais aquele impulso ruim que você tem hoje, que a gente tem hoje, contra o qual a gente tem que lutar mesmo. Né? E essas coisas todas que aparecem nos profetas que eu falei, de traição mesmo nossa em relação a Deus, porque é assim que eles falam. E aí eles vão conhecer, ter a lei escrita no íntimo, ou seja, vai ter o seu DNA trocado, ou em outras palavras, Deus vai continuar o seu processo de transformar a nossa imagem e semelhança à semelhança de Cristo, tá certo? Quando nós formos regenerados, né? É assim que tem um link com o Novo Testamento. Não mais eu seria o Deus deles, eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, porque todos me reconhecerão desde o menor até o maior. E aí depois, quando você está nessa situação, cara, de pureza, de inteireza, em que você pode conhecer ao Senhor, só fica faltando o quê? As coisas erradas que você fez no passado, porque para o futuro você não vai fazer, porque você está nesse estado de perfeição. Então o que fica faltando para você, para ficar tudo certo? Que seus pecados passados sejam perdoados e as suas maldades não sejam lembradas. É o contrário, né? Mas você entendeu. O texto não fala de coisas passadas, sou eu que estou inferindo que são coisas do passado. Tá bom? Eu acho que isso é suficiente para hoje. Eu tinha feito bobinho, né? Eu tinha feito um percurso hoje 3 vezes mais longo, né? Então eu ia ficar aqui 3, 4 horas conversando com vocês, mas eu acho que já tá bom com o que a gente viu, já deu para entender as principais características e agora a gente já está mais esperto e mais próximo do começo das aulas em si, tá bom? Eu acho que você vai gostar, cara. Se você está vindo até aqui, a gente já está no episódio 8, eu acho que você vai curtir porque eu estou curtindo fazer, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em té.